Boa tarde a todo mundo. Uma alegria estar aqui com vocês nesse sábado, nessa tarde de sábado. Nós hoje vamos conversar com André Valias, que tem um trabalho excepcional e muito interessante e que merece ser cada vez mais conhecido na área da poesia, com uma grande interface na poesia visual e por razões e procedimentos e métodos que ele vai descrever aqui. Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. O André, eu até não, essa apresentação que eu fiz agora, muito econômica, tem a ver com o que vai vir agora, porque o André vai tomar a palavra agora por uns, e a palavra e a cena e a imagem por uns 40, 45, 50 minutos, em que ele vai fazer uma apresentação que todos nós vamos assistir aqui com muito prazer. E depois disso é que volta a dinâmica. Eu faço algumas perguntas que eu já tenho mais ou menos alinhavadas, que serão, logicamente, modificadas ou complementadas a partir dessa apresentação do André. Então, eu convido todo mundo agora a assistir ao André e passo para ele a palavra. André, seja bem-vindo. Obrigado, Nuno. Gostaria de agradecer o convite a Suzana Vargas também e a todos aqui presentes que evitaram o bloco carnavalesco para falar, conversar um pouco sobre poesia. E eu vou só brevemente explicar, quer dizer, normalmente eu me considero um poeta, primeiramente um poeta, um designer gráfico e um produtor de mídia interativa. Muita gente acha estranho, né? Porque poeta não é profissão, mas no meu caso, como vocês verão, a profissão de designer gráfico e de produtor de mídia interativa surgiu justamente do meu trabalho poético não convencional. Então, eu começo a fazer poesia de um jeito que vai me dar recursos para atuar como designer gráfico. Então, eu sempre boto realmente que eu sou, né, poeta, né, e muito influenciado por uma definição brilhante do Décio Pinhatari, né, que é o poeta, é o designer da linguagem. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco essa minha trajetória. Eu também sou produto aquilo que é considerada a maior migração populacional ocorrida no século XX no mundo, que foi o que aconteceu nos anos 40, 50, até 60 no Brasil, né, quando um grande fluxo migratório saiu do campo e foi para as grandes cidades, né? Meus pai e mãe são de grandes famílias do interior, meu pai do Ceará, minha mãe de Minas Gerais, famílias grandes, foram para São Paulo e lá se encontraram, conseguiram se educar, famílias pobres que passaram bastante dificuldade, conseguiram se educar, chegaram até ir a Paris a fazer bolsa de estudo e tal. Então, fizeram uma ascensão bastante vertiginosa também através da educação. E eu cresci, então, numa casa muito cercada de livros, muitos livros estrangeiros, principalmente francês. Tive também uma passagem na infância nos Estados Unidos, em Princeton, durante 2 anos. O meu pai foi fazer pesquisa lá, então também frequentei escola nos Estados Unidos e sou meio sou nascido em São Paulo, mas passei boa parte da minha infância no Rio de Janeiro, então sou meio um certo misto né? O meu sotaque em São Paulo eu sou considerado meio carioca e no Rio eu sou considerado quase inteiramente paulistano. Eu vou então compartilhar agora uma tela. Bem, na minha até no final da infância, adolescência, eu estava
tudo levava a crer que eu enveredaria pela área de artes plásticas. No começo dos anos 80, eu estava fazendo pesquisas assim com formas geométricas, muito inspirados na arte concreta brasileira, no construtivismo, tal. São desenhos que eu fazia em nanquim sobre papel. Fiz um grande estudo na época de proporção áurea, fiquei bastante fascinado por geometria, como dividir o espaço nas artes, né? Esse é um outro trabalho também usando proporção áurea, feito acho que início dos anos 80. Mas aí, através da arte concreta, eu também tomei conhecimento da poesia concreta, e, muito por acaso, eu fui fazer um curso, de serigrafia com um impressor artista, Omar Guedes, em São Paulo, e ele também tinha uma editora, Entretempos, e fazia edições para poetas visuais e edições de arte também. E na época ele estava finalizando o álbum Ex-Poemas do Augusto de Campos. E eu, inspirado, vendo aquilo tudo, começou a me dar a ideia de fazer poesia usando a serigrafia. E nesse caso, para mim, era muito interessante, porque a serigrafia também era uma forma de eu me tornar editor de mim mesmo, né? Porque eu conseguia, com isso, replicar as obras, né? Esse é um primeiro poema visual que eu fiz em 85, 1985, e chama-se Caligrama para Kazuo Ono. Foi uma homenagem a um importante dançarino japonês que já bastante idoso esteve em São Paulo. Ele praticamente foi um dos mestres da dança chamada Butô, e era uma dança curiosa porque era inspirada, era bastante oriental, bastante nipônica, né? Tradicional, mas ao mesmo tempo tinha influências do expressionismo alemão, da dança expressionista alemã dos anos 20, né? E eu achei curioso e fiz essa composição, que é o nome ONU, né? Mas misturando dois tipos de escrita: o ideograma, né, que é usado também na escrita, o ideograma chinês, que também é usado na escrita japonesa, o ideograma do Sol e depois o ideograma da Lua, e o H e o O são, na verdade, são letras do alfabeto gótico, né, que a gente chama de gótico, usado na Alemanha até o início do século, né, do século passado. E esse foi um segundo trabalho que eu fiz em serigrafia, tudo Rio Corrente. É, na verdade, uma transcrição do Haroldo de Campos de um famoso fragmento de Heráclito, o Pantarrei, né? Então, eu fiz usando uma tipologia, né, que dava essa ideia de fluido, né? É uma tradução interessante do Haroldo, porque ele faz referência também ao Finnegan's Wake do James Joyce, né? O River Run. O River Run é o início final do Finnegan's Wake. E esses trabalhos eu fazia em formato de cartão postal. Era uma época que havia uma certa tradição de se vender cartões postais de artistas, ou de poesia visual, né, nas livrarias, né, algumas livrarias mais culturais de São Paulo. E então eu fazia pequenas tiragens e deixava em consignação, né? E foi através desse cartão que eu consegui o contato do Haroldo com o Omar Guedes, e liguei para ele, falei que tinha feito esse trabalho e combinei de fazer uma visita. Ele foi muito generoso, eu passei uma tarde conversando com o Haroldo, que foi muito generoso, me deu exemplares da revista Invenção, foi um papo muito gostoso. E essa série de poemas que eu comecei a fazer em serigrafia me motivaram a fazer um projeto para um edital
da Funarte, da Galeria Macunaíma. Pela primeira vez, a galeria estava abrindo para o item poesia visual. Então, eu me inscrevi com um projeto. Na época, o diretor da Funarte era o Luciano Figueiredo, que também que é que é artista, né, designer também, e também tem um trabalho de poesia visual. E ele gostou muito do trabalho, fui selecionado assim, inesperadamente consegui a minha primeira individual, que eu nem esperava, imaginava que várias pessoas fossem enviar trabalhos de poesia visual, né, que seria feita alguma coletiva, mas eu fui a única pessoa a me inscrever no item poesia visual. E essa exposição, então, foi feita no final de 87, mas uma exposição que eu acabei nem vendo, porque eu já estava em fevereiro eu tinha viajado, tinha me formado há algum tempo e queria muito ir para a Europa, né? E eu tinha começado a aprender, já estudava alemão há muito tempo, queria, né, sedimentar de vez o conhecimento da língua e tinha resolvido ir para a Alemanha. E, e na Alemanha aí eu tive um problema de já não ter mais um estúdio de serigrafia para imprimir. Aí comecei a usar uma coisa que o Augusto de Campos também usou muito, as pessoas mais velhas ainda vão lembrar que trabalhavam nessa área, que era a letra 7, que eram folhas, né, de alfabetos, é, que você decalcava no papel, né? Você comprava as folhas e decalcava no papel. Esse é um poema, uma homenagem ao Anton Weber, né, o compositor austríaco. E lê-se Nota bene, Anton Weber, reverberar. A vida é longa, a arte é breve, né? Fazendo alusão à brevidade da vida do compositor e a brevidade também da obra dele, né? Ele não produziu mais do que 3 horas de música, né? Somando-se tudo que ele compôs. E esse outro trabalho que eu fiz nessa época na Alemanha, sem a serigrafia, que é um haikai que foi impresso no Atlas Almanac 88, uma obra produzida pelo Arnaldo Antunes e um grupo de amigos. É o haikai, haikai balão, haikai na minha mão. E um dos motivos que eu também queria muito ir para a Alemanha foi por causa do meu interesse com a poesia concreta. A poesia concreta, ela foi um movimento internacional de poesia que foi deflagrado pela interlocução, né, de duas vanguardas, né, a vanguarda brasileira e a vanguarda, né, de língua alemã, né? Quer dizer, na verdade, surgiu do encontro, né, do grupo Neugandres com o suíço-boliviano Eugen Gonrega na Escola Superior da Forma em Ulm, né, fazendo trabalhos semelhantes. Eles então se interessaram, né, chegaram à conclusão, o Augusto propôs se usar o termo poesia concreta. O termo já era usado nas artes plásticas, tinha sido usado também em outro sentido na música experimental, e eles resolveram então denominar, o Augusto propôs, o Eugen Gonrega, que chamava os seus trabalhos de constelações. Ele também achou interessante a ideia, também tinha pensado nesse termo, e aí começou a haver um período de grande interação entre esse grupo de artistas e intelectuais, né? Em breve, por exemplo, Max Benz, o grande teórico alemão, estaria visitando o Brasil, né? Então foi um período de grande intercâmbio. Isso teve influência também na Escola Superior de Design, né, no Rio de Janeiro, né? Houve uma troca, né, grande nesse sentido. O poeta Décio Pinhatari, por exemplo, foi professor na escola, no ESD, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo isso me interessava muito, porque eu queria também saber o que tinha acontecido com as gerações mais novas, se tinha havido desdobramentos, né?
E por acaso eu conheci na Alemanha um jovem, mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho do que eu, mas que também tinha a mesma, conhecia também a história, pesquisava a poesia concreta, conhecia também os poetas, né, do grupo Neugandres, o Augusto, Haroldo, Décio, Juscelino, Ronaldo Azeredo, e também tinha curiosidade, a mesma coisa, né? Então foi um encontro bastante interessante e um primeiro desdobramento disso foi uma pequena exposição que a gente organizou em Munique, onde eu estava morando, e que era de poetas, eh, alguns da Alemanha e outros da Áustria. E um projeto maior, logo em seguida, aliás, antes mostrar um dos trabalhos que eu mostrei foi também uma experimentos com colagem. Eu usava Xerox, fazia colagem. Esse é um trabalho feito em alemão, quer dizer, uma apropriação de uma famosa frase do Adorno, né? Que é depois de Auschwitz é barbárico, né? Escrever, né? Um poema. E eu fiz um jogo aí com as duas imagens um é o Adorno e o outro é o Gottfried Benn, né? Eles são muito semelhantes, né? E o Benn entra com um certo trocadilho dentro desse poema e rasgando-se em alemão forma do lado esquerdo, né? O Schwitz, que é suor, Schrei, que é grito, e que é uma onomatopeia de silêncio, né? E esse outro foi outro trabalho que eu fiz, que já era um tríptico em espelho, de um poema falando sobre poesia, né? É um texto difícil, quase intraduzível para o português, mas que brincava com essa coisa e com a ambiguidade do Sie em alemão, que pode ser tanto você, né, o tratamento formal, como pode ser ela ou eles, né? Então, tudo isso dava uma ambiguidade para o texto e você mexendo nessas dobras de espelho, você criava, né, multiplicava-se ao infinito, né? E esse é o Wilhelm Flusser, foi uma figura também muito importante para mim na Alemanha, porque eu já conhecia o Wilhelm Flusser no Brasil, de textos publicados em revistas de arte no Brasil, mas o que eu não sabia, para minha surpresa, quando eu abri uma revista Spiegel, né, uma revista, a mais importante revista semanal assim, da Alemanha, naquelas páginas amarelas, né, de entrevistas de personalidades, eu bati com o olho com o Flusser, e o Flusser, eu não sabia, tinha se tornado o grande arauto das novas tecnologias, ah, especialmente nos países de língua alemã. Ele morava no sul da França, tinha passado, era tcheco, né, de nascimento, tinha vindo para o Brasil, fugindo, do nazismo, tinha passado bom tempo aqui até os anos 60, 70, o início dos anos 70, e tinha voltado para a Europa e se tornado, então, um arauto, numa época que a tecnologia era muito questionada, era vista com muito pessimismo, né, por alguns intelectuais, e o Flusser tinha uma visão bastante instigante, né, e desafiava, convidava os artistas, escritores, poetas a, a experimentarem, né, fazer experimentos com as novas tecnologias. E assim eu me motivei a comprar um computador, uma coisa que na época era muito difícil, nessa época no Brasil, pela reserva da informática, né? O computador pessoal atrasou muito a entrada no Brasil, era caríssimo, né? Era proibitivo. E aí eu comecei então a fazer os primeiros experimentos usando o computador, usando, na verdade, programas de editoração. Esse joga com uma imagem do Hans Staden, né, de canibalismo, e faz
um neologismo, né? Antropófage, bites. E em 80, um pouco mais adiante, surgiu a ideia de se fazer uma grande exposição de poesia, isso na cidade que o Friedrich Bloch, que foi esse meu interlocutor na Alemanha, ele morava na cidade de Kassel, famosa pela Documenta, e Kassel era interessante que ela tinha um projeto, ela escolhia todo ano um país a ser homenageado e fazia uma série de eventos culturais, né, em cima daquele país, né, pegando todas as áreas possíveis, né, isso acontecia na cidade inteira. É, Na época, porque a gente se conheceu, o homenageado justamente era Brasil, então não dava mais tempo da gente propor nada. No ano seguinte foi a União Soviética, que ainda existia, a gente pegou o final, né? Eu peguei o final da União Soviética. E a gente então teve a ideia de fazer uma exposição de poesia visual da União Soviética, do Brasil e de países de língua alemã, fazendo, na verdade, um encontro de vanguardas que se influenciaram mutuamente em diversos períodos durante o século XX, né? E aí foi um projeto que a gente conseguiu reunir grandes nomes, tanto da poesia concreta de língua alemã, né, como o próprio Gönriga, Franz Mohn, o Siegfried Schmidt, né, alguns mais jovens, e reunimos também um último remanescente da vanguarda russa, o Igor Barterev. É, e Augusto de Campos, Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari participaram, assim como poetas da geração mais jovem, na época, quer dizer, da pessoal que começou a produzir poesia inspirada na poesia concreta, poesia visual, na década de 70, época das revistas de vanguarda aqui no Brasil. Eu escrevi um texto que foi até dedicado ao Omar Guedes, que tinha falecido. A questão de serigrafia, a tinta era muito tóxica, né? E quem não se protegia adequadamente acabava tendo complicações, né? O Omar, infelizmente, faleceu muito cedo com leucemia provocada pela tinta, né? E esse foi um texto que eu fiz meio contando para o público alemão o nosso modernismo e o desdobramento depois na poesia concreta. E esse é um trabalho que foi, na verdade, a participação do Haroldo de Campos, mas, na verdade, foi uma criação minha, que eu chamei de uma interpretação visual de uma tradução que ele havia feito num talvez o poema mais famoso do Velimir Klebnikov, Encantação pelo Riso. E isso foi feito num programa gráfico de ilustração, e depois ele foi impresso, né, fotograficamente, ampliado fotograficamente, e virou um totem, né, que foi então exposto na exposição Transfutur. E depois, muito tempo, em 2003, quando o Haroldo faleceu, foi feito um espetáculo dirigido pelo Walter Silveira no Tuca, em São Paulo, e eu fiz então uma animação em homenagem, né, ao Haroldo, teve participação também do Caetano, vários poetas ligados ao Haroldo, e foi uma animação muito interessante, porque eu chamei para fazer a locução desse poema o grande artista plástico Antônio Dias, que era muito amigo do Haroldo de Campos.
Ride ridentes, de ridentes, risonhai aos risos, e mente risandai, de ride sorrimente, risos sobre risos, risadas de sorrideiros risores, hilariasia, risos de sorrirridores riseiros, sorrisonhos, risonhos, sorride, ridiculai, risando, risantes, hilariando, riando, ride ridentes, derride, derridentes. Essas elevações de forma são, na verdade, uma espécie de visualização, né, tridimensional das sílabas tônicas no poema. Um recurso futuramente eu iria usar em vários trabalhos. Mas assim acho que a grande revolução minha no computador foi quando eu comecei a operar um programa mesmo de desenho 3D, o AutoCAD. Era um programa de engenharia. Eu tinha um tio que trabalhava na época, ele por acaso ele passou na Alemanha, morava no Canadá, me visitou na Alemanha e me entregou o poema, uma cópia desse programa, que era muito difícil de aprender, era bastante sisudo. Eu tive que comprar um livro imenso, né, para você praticamente fazer os comandos, era quase de programação, você digitava o que você precisava desenhar em coordenadas, né? E ao mesmo tempo me fascinou muito, porque era uma coisa que realmente, finalmente, eu estava fazendo uma coisa que eu não, nunca poderia ter feito numa folha bidimensional de papel, né? E esse foi o primeiro poema inspirado numa frase de Mallarmé que chama-se Nous n'avons pas compris Descartes. Nós não entendemos, nós não compreendemos Descartes. E esse foi um poema que teve bastante repercussão na época, no início dos anos 90, né, quando surgia o chamado poesia digital, quer dizer, poetas finalmente com o seu próprio computador, né, estavam começando a experimentar, né, fazer poesia né, com os recursos próprios do computador. Já tinha havido poesia feita em computador nos anos 50, 60, 70, mas eram com aqueles grandes computadores de empresas, universidades, né? Bastante sisudos, né? Como o que fez, por exemplo, o Hertos Albino de Souza no Brasil, que era engenheiro da Petrobras, tinha acesso a um desses mainframes, né? Mas realmente foi a década de 90 onde realmente começou, no final dos anos 80, é, quando os poetas começaram realmente a operar os seus próprios computadores pessoais. Esse é um outro trabalho feito no AutoCAD que chama-se IO, e é um jogo de linguagem com a sigla, quer dizer, com a palavra io do italiano, eu, mas também com a sigla IO de informática, que é Input Output, né? Aquilo que entra, aquilo que sai de um computador. É uma esfera que depois fica uma espécie de raio-x, ela visualiza o I, né? Então seria o O e o I. Esse é um trabalho que depois, alguns anos mais tarde, eu fiz uma versão interativa, onde essa forma realmente ganhava uma textura opaca e uma textura transparente, e você via a passagem de uma coisa para outra. E esse foi um trabalho feito também no AutoCAD, que foi inspirado nos tipos né, nas formas básicas de métrica da antiguidade, né? Os quatro padrões fundamentais, né? O iambo, o troqueu, o dáctilo, o anapesto. Então, eram superfícies, né, geradas por essas formas que iam combinando, né, pela representação gráfica das sílabas longas e curtas, né, que é um traço, uma curva,
e através disso ele ia se ficando complexo. E esse é um álbum que eu então enviei para o Willem Flusser, né? Bastante curioso para ver a recepção dele, e meses depois recebi esse envelope que eu custei a decifrar, e o carteiro tinha escrito, o carteiro francês tinha escrito DCD, né? Falecido. O Flusser tinha morrido num acidente de carro, justamente visitando, depois de muito tempo, né, desde que tinha saído exilado, né, tinha voltado finalmente a Praga, e na volta estava sem o cinto de segurança, houve um acidente e ele foi o único a falecer. E aí a próxima coisa que eu organizei na Alemanha foi uma exposição de poesia digital, quer dizer, poesia feita em computador, e ela foi dedicada ao Wilhelm Flusser. E ela chamou-se Poesie Digitale Dichtkunst. Dichtkunst é uma palavra antiquada até em alemão para poesia, né? Em alemão você tem tanto a palavra de origem, né, greco-latina, poesie, né, vindo do francês, tem a palavra Dichtung, né, aquela que foi usada, que o Ezra Pound curtia, porque achava que vinha de uma etimologia de condensar, né, de adensar. E tem também esse termo Dichtkunst, que junta esse condensar com Kunst, que é a palavra alemã para arte. Então, eu achei curioso, né, justamente nesse usar esse termo para trabalhos que ficavam né, nessa fronteira de poesia e arte. E foi uma exposição organizada em 1992, uma pequena cidade da antiga Alemanha Oriental, tinha já caído o muro, e eu fiz uma pequena introdução, né, justamente usando essa coisa dos dedos, né, usando o digital não só no sentido de número, de dígito, mas também do dedo, quer dizer, são poetas brincando com seus dedos em teclados que estão fazendo esse tipo de poesia. E uma outra frase de Mallarmé me inspirou a primeira animação que eu fiz, já com um computador mais sofisticado, Le cornet, la corne, de licorne, d'unicorne, que é uma frase enigmática do Igtur, do Mallarmé. O, o Haroldo traduziu como: o cornicopo é o córneo de licórnio do unicórnio. E eu fiz essa animação, que é uma representação, mas seria uma tradução intersemiótica dessa frase, e que é um loop, né? Uma animação em moto perpétuo, essa forma girando nesse eixo, né? O eixo cartesiano, né? Do x, y, z. Mas em 1994 eu resolvi finalmente voltar ao Brasil, porque eu tinha realmente conseguido, já estava mexendo em softwares de autoração, era a época do CD-ROM, tinha várias coisas interessantes surgindo em CD-ROM, né? Os computadores da Apple, por exemplo, vinham um, com, com um álbumzinho cheio de CD-ROMs, alguns muito interessantes, né? De coisas interativas, feitos em várias áreas, né? De música, aquilo me inspirou, achei que era realmente o momento de voltar para o Brasil. Meus filhos também estavam na idade escolar, então eu resolvi montar um estúdio. Mas aí veio uma outra coisa, que foi a internet, e logo um dos primeiros projetos que eu tive foi um CD-ROM para o Gilberto Gil, mas logo com o impacto da internet, né, eles acharam melhor transformar esse projeto de CD-ROM num projeto de site. Então, eu fui aprender primeiro o que era um site, eu não tinha a menor ideia, fui pesquisar e fiz, então, um site muito com o repertório que eu tinha
da produção de CD-ROM, que era muito mais sofisticado do que a internet na época, e eu fiz esse pequeno poema introdutório para o site do Gil, que é o Web, vem de weave, TC, site, do latim situs, situação, posição. Daí o nosso sítio, que é local, terreno e povoação, campo, roça e fazendola. O website, diria então Gilberto Gil, é renda, refazenda. E essa brincadeira do renda, refazenda acabou gerando uma empresa que depois fez sites para diversos artistas, né? Mas esse foi era a página, né, central do site do Gil, que que eu chamava de um abacateiro, né? E todas as seções as metáforas de navegação eram todas tiradas inspiradas na grande obra do Gil. E logo nessa época o Gil já estava fazendo o disco que foi o grande diálogo dele, né, a reflexão dele sobre a relação arte e ciência, Quanta, né? E esse é um trabalho meu que eu também considero como um poema visual. O Gil me entregou um papelzinho, um desenho de uma elipse assim cortada, né, feita a lápis, e eu fiz essa forma tridimensional para dar a ideia do quanta. Esse já é um trabalho posterior, foi um primeiro projeto de poema interativo que eu inscrevi no Prêmio Sérgio Mota de Tecnologia, que não existe mais, mas durante alguns anos, acho que ele começou no final dos anos 90, foi até meados dos anos 2000. Era um prêmio que estimulava, né, a aplicação de arte em tecnologia, e pela primeira vez eu apresentei um projeto de um poema, né, fui contemplado com uma verba de feitura, e depois esse poema foi exposto, e chamava-se Oratório, e tinha sido inspirado, na verdade, em 3 poemas que eu fiz sobre 3 localidades no Rio de Janeiro. Então, é uma espécie de suíte de poemas, e tem esse mapa, era um mapa interativo do Rio de Janeiro, com todos os rios e os morros, né, as altitudes, por exemplo, dos morros, esse rio logo morro, morro logo rio, né, que usando essa ambiguidade do substantivo e do verbo, né, o rio, que é substantivo, e também pode ser, né, a primeira pessoa do verbo rir, né? E o morro, que é também a primeira pessoa do verbo morrer. E foi um poema feito numa época de violência bastante grande no Rio de Janeiro, né? E foi inspirado em 3 localidades, que, quando eu botei no mapa, curiosamente formavam um eixo assim, quase perfeito, né, de simetria. A favela da Rocinha, o Corcovado e a Passarela do Samba. E tinha essa uma espécie de ladainha, né, feito com nomes dos rios, morros, não de todos, mas eu escolhi 64 rios e 64 morros, né, para fazer essa composição de rios e morros, que dava mais ou menos um ritmo decassilábico. E depois algum tempo depois, fiz uma gravação, uma locução animada disso para espetáculos de poesia. Rio das Almas, Morro da Babilônia. Rio Sangrador, Morro do Felizardo. Rio Perdido, Morro Cara de Cão. Rio Nunes, Morro de São Januário. Rio Pechincha, Morro do Boqueirão. Rio Algodão, Morro Pau da Bandeira. Rio Quitumbo, Morro da Conceição. Rio Rainha, Morro do Fogueteiro. Rio Cabaça, Morro Fundo da Grota. Rio Faria,
Morro da Maringueira, Rio Quititi, Morro do Caricó, Rio Cachoeira, Morro da Olaria, Rio Guerengue, Morro do Zumbi, Rio do Retiro, Morro dos Cabritos, Rio Trabicheiros, Morro do Pavão, Rio da Barra, Morro dos Prazeres, Rio Jacaré, Morro do Salgueiro, Rio Caldeirelho, Morro do Cipó, Rio Cambuí, Morro Mundo Novo, Rio Valqueire, Morro do Amorim, Rio do Pires, Morro do Cabaceiro, Rio Carioca, Morro do Quilombo, Rio Faleiro, Morro da Freguesia, Rio Orfanato, Morro dos Urubus, Rio Caveira, Morro da Providência, Rio Duque, Morro Mata Cavalo, Rio Comprido, Morro do Juramento, Rio Joana, Morro da Margarida, Rio Escorremão, Morro do Curvelo, Rio Cascata, Morro do Bananal, Rio Salgado, Morro do Querosene, Rio do Açude, Morro da Caixa d'Água, Rio dos Cachorros, Morro do Gambá, Rio Monjolo, Morro das Dores, Rio Meia, Morro do Turano, Rio dos Macacos, Morro do Teleco, Rio Palmital, Morro do Brotão, Rio Arabogi, Morro Dona Marta, Rio Tingui, Morro do Amor, Rio dos Ciganos, Morro do Barão, Rio Chacó, Morro do Penha, Rio Sapopemba, Morro do Mirante, Rio Sanatório, Morro da Viúva, Rio do Queimado, Morro da Saúde, Rio Muzema, Morro do Elefante, Rio Papagaio, Morro do Borel, Rio Fortaleza, Morro do Vintém, Rio Fazenda, Morro do Formiga, Rio Bicas, Morro do Alemão, Rio Taquara, Morro da Casa Branca, Rio dos Frangos, Morro do Pica-Pau, Rio das Pacas, Morro do Jacaré, Rio do Archer, Morro da Serrinha, Rio das Pedras, Morro do Pedregulho, Rio Ramos, Morro do Barro Vermelho, Rio Ninguém, Morro da Gávea Pequena, Rio Pavuna, Morro do Inácio Dias, Rio Muzema, Morro de São José, Rio Canoas, Morro do Andaraí, Rio do Anil, Morro do Laboriú, Rio Emídio, Morro do Corcovado, Rio Tijuca, Morro do Chapecó, Rio Leandro, Morro do Pinto, Rio Cascata, Morro do Céu. E esse é um trabalho que foi feito no Flash, que foi uma ferramenta muito importante, que permitia você fazer animações e interatividade para a internet, era bastante reduzido, mas que depois ficou incompatível, né? A indústria decidiu que não poderia ser mais usado. Então, muitos trabalhos meus desse período hoje não podem mais ser vistos porque não rodam mais, né, na internet. Então, eu resolvi também fazer um livro. Então, foi editado a versão impressa desse poema, dessa suíte de poemas, acrescido de um outro poema e de notas também para diferenciar o projeto. Esse é um outro trabalho bastante complexo, feito um pouco, mais ou menos na época também foi feito por um festival de poesia em Berlim, e é uma espécie de tratado em cima da tradução. Eu traduzi poemas e cartas do poeta austríaco Georg Trakl, convidei o Jorge Maltner para fazer a locução e fiz uma conjunção aí de várias personalidades, né, que interagem, que é o próprio Trakl, o Wittgenstein e o Walter Benjamin. E um dos fios dessa viagem, né, na verdade, uma espécie de via crucis, através do diário do Wittgenstein. O Wittgenstein estava servindo na Primeira Guerra num navio no Danúbio, e ele fez um diário que ficou muito tempo não publicado, né? Foi inclusive chamado de o Diário Secreto do Wittgenstein, porque os organizadores do espólio tinham certos pudores, escrúpulos em divulgar esse
esse diário que dava uma imagem muito diferente daquele do lógico positivista, neopositivista que os ingleses mais ou menos formaram, né? E o diário é muito cheio de coisas, né? Ele fala sobre dramas, né? Drama religioso, fala sobre masturbação. É um negócio bastante expressionista, né? Da outra imagem do Wittgenstein. E o interessante é que durante 7 dias consecutivos ele vai narrando a viagem que ele vai fazer. Ele está indo em direção a Cracóvia e ele tinha recebido uma carta do Trakl, que tinha tido um colapso nervoso, também servindo na guerra, e estava internado em Cracóvia. E o Trakl tinha sido ajudado pelo Wittgenstein. O Wittgenstein distribuiu boa parte da fortuna dele a artistas, né, poetas, escritores. E o Trakl foi um dos contemplados e agradeceu então houve essa tentativa de contato. E o Wittgenstein vai narrando, então, dia 1, dia 2, dia 3, até chegar em Cracóvia e descobrir que o Trakl tinha morrido no dia anterior. E aí, nesse trabalho interativo, os poemas vão surgindo aleatoriamente. O poema, a tradução, você podia ouvir a locução do Jorge Maltner, tanto em alemão quanto em português. E, ao mesmo tempo, eu fui fazendo também gráficos, né, mostrando a composição de quantidade de verbos, advérbios, substantivos nos poemas. Então, é um grande jogo formal em cima desses poemas e também fui botando textos do Walter Benjamin sob tradução no formato do Tratatos Lógicos Filosóficos do Wittgenstein, que é todo organizado em número, né? 1.1, 1.11, né? E vai indo. E, de novo, eu fazia essa visualização gráfica do ritmo do poema, né? Mostrando as acentuações, os encontros consonantais. E essa linha, por cima, você podia mexer, essa linha é a tradução, você comparava a tradução com o original, que é o tridimensional. E no final tinha esse gráfico mostrando essa inter-relação dessas 3 personalidades nos diagramas, né, que tinham sido feitos. Em 2011, eu fiz assim, o primeiro grande projeto tradutório, que foi o Heine Em, Poeta dos Contrários, que foi um resgate de um autor muito importante, que foi muito influente e tinha, de certa forma, desaparecido no Brasil, que foi o poeta judeu-alemão Heinrich Heine, né, que atua na primeira metade do século XIX. Meu segundo projeto tradutório foi a poesia do Bertolt Brecht, lançada em 2019. Let it in. Errática foi já um projeto de 2004, foi uma revista online atrelada ao site do Caetano Veloso, que eu tinha concebido já a segunda versão do site, e foi uma ideia de fazer uma coisa meio inspirada nas revistas de vanguarda, as revistas underground, né, dos anos 60, 70, mas também inspirado nos blogs, né? Então tinha uma forma bastante reduzida de interface, mas ao mesmo tempo não havia nenhuma restrição de formato. Então poderia ser texto, poderia ser animação, ensaio fotográfico, né? Então, foi um veículo bastante ativo, né? Vários dos trabalhos do Augusto de Campos foram publicados, os poemas que ele fazia, por exemplo, foram publicados na Errática.
um dos trabalhos que eu fiz na Errática, essa animação que depois eu refiz, né, para já atualizando, que chama-se Brasil, em cima de uma composição do Hilton Hó, do músico Hilton Hó. Brasil, terra mais formosa, Brasil. Brasil, terra generosa, Brasil. Brasil, terra mais formosa, Brasil. Brasil, terra generosa, Brasil. Brasil, terra mais formosa, Brasil. Totem já foi um projeto de 2012, que foi talvez um poema de mais ressonância que eu tenha feito, né? Teve bastante repercussão. Foi um poema que foi inspirado numa ação espontânea ocorrida nas redes sociais, né? Em prol dos Guarani Kaiowá. As pessoas começaram a escrever, mudar seus nomes, né, nos perfis, né, escrever, e esse bordão "Sou Guarani Kaiowá", né, se espalhou nas redes, e aquilo me inspirou um poema a partir. Eu percebi que "Sou Guarani Kaiowá" é um verso de 7 sílabas, que dizem que é o ritmo mais, né, natural do português, né? Daí o seu uso na canção, na poesia popular, né? E eu fiz, então, um poema tentando usar o máximo de etnias, né, ainda existentes no Brasil, e compus, são quadras, né, rimadas, mas apenas usando a única palavra mesmo que aparece é o "sou", essa expressão "sou", que se repete, né? Mas de resto são só os nomes das etnias, compondo um poema que é rigorosamente metrificado e rimado. E a primeira apresentação dele, eu criei um alfabeto para ele, inspirado na cestaria indígena. Eu fiz esse grid triangular, onde eu desenhei as letras, né, a serem usadas no poema. E a primeira manifestação desse poema foi uma instalação no Oi Futuro Ipanema. Então, o poema foi plotado no chão, no corredor de entrada do Oi Futuro Ipanema, e do lado havia, então, um mapa indicando cada uma das etnias citadas no poema, e havia uma tabela, né, dando dados de população, idioma, né? Então o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro escreveu um texto muito bonito falando do poema, né?
E, além disso, eu fiz uma oralização, né, um vídeo poema. Sou Guarani Caiová, Munduruku Cadivel, Arapium Pancará, Xocotapuio Xerel, Yanomami Azurini, Cinta Larga Caiapó, Waimiri Atroari, Tariana Pataxó, Calapalo Nambiquara, Genipapo Canindé, Amondau Apotiguara, Calabaça Araueté, Migueleno Carajá, Tabajara Bacairi, Gavião Tupinambá, Anaseca Namari, Benichavante Zoró, Aranã Pancararé, Palicura Ingaricó, Macurapa Pinaé, Matsé Zuru Uauau, Piratapuia Kuntsu, Kizedje Kinikinau, Axaninca Matipu. Sou Arina Terena, Uianaua Palmari, Uaçucocal Arequena, Uruborá Cricati, Caapó Nautuá, Jaú Baniua Tembé, Cuicuru Caxinauá, Naruvoto Tremembé, Puntanau Aicanã, Juma Torá Caxixó, Siriano Pipipã, Ricbatsá Carapotó, Cripunca Teieruá, Cachuiana Aricapu, Uitoto Pancaiucá, Tapeba Caruazu, Desana Paracanã, Jarauara Caiabi, Funioa Purinã, Charrua e Seno Quini, Aueti Nauacorubo, Miranha Cantaruré, Caritiana Marubo e Aualapiti Zoé, Parintintim Catuquina, Guaiana Chacriabá, Yaminauá Umutina, Avacanoeiro Quazá. Sou Enau Enenauê, Chiquitano Apiacá, Manchinere Canoê, Piraanca Maiurá, Jamamadi Guajajara, Anambé Tinguibotó, Iudiacambé Barara, Apará e Jiripancó, Krenak Xerente Ticuna, Craotucano Trumai, Patamona Caripuna, Iscariana Uaiuai, Cacuenaiana Baré, Menquimanoque Trucá, Capinauá Javaé, Carapanã Panará, Sakurabiat Cangang, Cotiria Macuxi, Machacalita Orepang, Aripuaná Paresi, Irã Chicamba Tuxá, Tapirapé Uajuru, Meinaco Cambiuá, Ariquém Pancararu. Sou Guajá de Oromiti, Coiupancá Tunaiana, Icolém Ajampi, Amauaca Barazana, Cubeu Culina Iquipem, Ofaé Upda Chipaia, Suruí Paité Xotlém, Tupiniquim Curuaia, Zuruaanga Libi, Soom Diapa Uaujá, Chucuru Caxarari, Cunhuca Tumbalalá, Boraria Manaé, Imerimã Aiqueuara, Cujubim Aricozé, Arapazo Turiuara, Calancope Taguari, Xanenau Tapaiuna, Coripaco Quiriri, Caimbé Cocama Macuna, Matiscaro Banauá, Chamacoco Tenharim, Tupari Crenebará, Uapixana Oroí, Sateré Maué Guató, Xetá Bororo Aticum, Iecuana Tirió, Canela Mura Borum. Bem, eu acho que o tempo já está estourado, então eu vou encerrar por aqui e a gente pode conversar, então. Eu estava no... Desculpem. Maravilha, André. Muito, muito especial tudo que você mostrou aqui. Desperta muitas reflexões, né? Eu queria começar pela frase do Décio, né, quando ele diz que, que ele define o poeta como um design da linguagem, que você disse que essa frase te influenciou, né, sobremaneira lá no começo, te ampliou a percepção. Ao mesmo tempo, eu penso que essa frase ela já define a poesia em língua portuguesa, por exemplo, pelo menos desde Sá de Miranda e Camões, que são profundos designers da linguagem numa outra linha da tradição. E
eu fecho essas duas pontas com a minha leitura, que eu acho que não deve ser só minha, enfim, muita gente deve ter essa concepção, de que o seu trabalho ele faz coincidir essas duas pontas. Ele pega todo esse caminho da tradição, que vem de Sá de Miranda e Camões, em língua portuguesa, pelo menos, e faz uma articulação, tem um gonzo aqui com a poesia visual e com as manifestações da poesia concreta, enfim, você faz essa articulação muito forte. Então eu queria saber como é que você pensa a sua poesia nesse trânsito entre essas duas, ou como uma ponte entre essas duas linhas que por muitos anos essas duas posições foram vistas como separadas, né? Na verdade, quer dizer, o que eu pensei, quer dizer, eu já começo fazendo poesia de uma forma não convencional, né? Eu até não uso muito o verbo escrever, porque, na verdade, eu não começo escrevendo poesia, eu começo compondo poesia, né? Por exemplo, fazer serigrafia, você tem que diversas formas que você pode fazer, mas você tem que fazer, de certa forma, uma espécie de fotolito, né? Que depois você vai gravar em tela, né? E depois você vai aplicar, né? A tinta com uma coisa de borracha, né? Que você vai passar, fazer a tinta vazar pelo buraco né? Que limpou. Então, é, é interessante, por exemplo, a palavra design, que é uma palavra de origem latina, né? Da onde vem a palavra desenhar, né? É, mas é gozado que a gente importou só o design, embora tenha desenho industrial, né? A gente não aplica o design gráfico, não tem o desenho gráfico não se usa, né? A profissão, na verdade, é o designer, né? E não existe, diferentemente do inglês, não existe o verbo de design, né? Em inglês, design pode ser tanto substantivo como o verbo, né, do design, né? É, aqui eu tenho o verbo designar, né, que vem da mesma palavra latina, mas que tem outro sentido, né? Então, todas essas coisas se misturam. Qual é a palavra que a gente usa para design? Na verdade, diagramar, né? Diagramar o que quer dizer escrever entre, né? Etimologicamente, a palavra quer dizer escrever entre. Então, o designer, na verdade, está compondo forma, pegando elementos heterogêneos, né? E está arrumando para que tudo isso forme um conjunto, né? Que vai se interrelacionar e um vai fortalecer o outro, né? Então, a partir disso, eu também elaborei uma concepção do poema como um diagrama, né? Então, essa questão que você fala de que, na verdade, a anterioridade de tudo isso, é porque eu realmente também percebi isso, né? Lendo, por exemplo, o livro do Paulo Zumthor, né, sobre poesia na Idade Média, aquilo me pareceu a melhor introdução à poesia para pessoas que estavam querendo operar no computador, né? Porque mostrava, na verdade, uma poesia anterior, né, à hegemonia da palavra escrita, né, que de certa forma, deformou um pouco né, o fenômeno da poesia escrita é muito interessante, é magnífico, tal, mas a gente tem uma certa tendência a achar que só é poesia aquele determinado forma de se fazer escrita, quando a poesia, na verdade, é a precursora de tudo, né? Existe antes da prosa, né? A humanidade demorou muito tempo para ter prosa, né? Os tratados de medicina da antiguidade eram todos escritos em verso, né? Porque era uma questão mnemônica até, né? É que você decora, né, o que tem ritmo, né? Então o ritmo foi sempre usado como um processo mnemônico, né? Não é à toa que o próprio processo, alguns processos de memorização estão associados a um poeta, né? Grego, né?
Então, tudo isso me fez ver a poesia num outro sentido, muito mais aberto, né? Por exemplo, nem gosto do termo poesia visual, porque poesia visual é muito restrito também, né? Quando você está operando, você não está operando só com visualidade, você está operando o próprio soneto, por exemplo. Você está usando ali né, dois quartetos, dois tercetos. Isso é numerologia, né? Isso é composição, isso é formato na página, que tem a ver até com proporção áurea, né? Quadrado, tudo é um número, né? O tamanho dos versos. Existe número, talvez eu sempre até brincava que para mim o poeta, acima de tudo, era um homem de números, não de letras, né? A maior parte, os poetas medievais, a maior parte dos poetas medievais eram, inclusive, analfabetos, né? A tecnologia da escrita era uma coisa muito ainda restrita, né? São poucas pessoas. Então, na verdade, o meu trabalho com a coisa da multimídia me fez ampliar, na verdade, a concepção de como eu via poema, né? E como eu lidava com poema. É, na verdade, você vê, na verdade, poesia, tipos de exploração de elementos visuais, quer dizer, começa, na verdade, no Paleolítico, né? As formas geométricas e composições geométricas já no Paleolítico. Depois você vai ver na Antiguidade, né, já composições em formatos, né, a poesia combinatória, você já tem, né, coisa que parece o Lipô, né, coisa de vanguarda, você já vê uma poeta chinesa fazendo isso no século V, né? Então, na verdade, sempre houve essas explorações, né? Essa restrição da poesia a um determinado formato no papel é bastante recente, né? Não sei se responde a sua pergunta. Sim, sim, sim. Eu quando vejo a sua produção, eu me remete muito a um termo que acho que foi cunhado pela primeira vez pelo Alberto Puxeu, que remete a isso que você falou, que é justamente o arcaico contemporâneo, ou seja, coisas que são princípios que são, na verdade, muito antigos, o que você falou do Zumthor, né? Por princípios que são muito antigos, mas que são absolutamente de uso contemporâneo. E eu não sei se eu estou equivocado, se você discordar, se diga. Para mim, houve sempre uma leitura muito estanque das manifestações. Então, por exemplo, a poesia em livro, a poesia em formato impressa, nos livros que nós conhecemos, na verdade, ela tem a carga de sonoridade, ou seja, o ritmo é um elemento fundamental que está expresso naqueles signos que foram impressos no papel, né? Como, por exemplo, eu citei Sá de Miranda e Camões. Aquilo é puro ritmo, é pura melodia, né? E, por outro lado, a poesia concreta também teve uma leitura muito redutiva, talvez, talvez até por conta de sua plataforma inicial, do manifesto. O manifesto em si, ele também, para mim, ele reduz o alcance da poesia concreta. E o que eu já li, tudo que eu já li seu, por exemplo, para citar um exemplo que você trouxe aqui, o poema o nome das tribos ameríndias, né? Você tem ali como você mesmo disse, você trouxe ali o ritmo, a métrica e o ritmo mais tradicionais e mais impressos na alma da língua portuguesa, que é a redondilha maior, né? Ou seja, tem uma vinculação, essa articulação entre o antigo e o contemporâneo, ela se faz muito forte na sua poesia. E em outros poemas mais que você trouxe, que você apresentou também com requintes de elaboração gráfica, né? Mas eles têm um requinte também no contexto da linguagem, na métrica, no ritmo, etc. Então, a partir disso, eu queria saber como é que é o seu processo de composição. Como é que você compõe, se há sempre o mesmo ponto de partida
ou do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da escrita, ou se esses pontos de partida são múltiplos e quais seriam, em linhas gerais, assim, se você pudesse citar dois ou três deles. Aí é muito distinto, né? Por exemplo, o oratório foi um projeto interessante porque ele Hum, partiu de três poemas que me surgiram hum, inspirados realmente em localidades. Eu fiz esses poemas, quer hum, dizer, o meu escritório ficava perto da Rocinha, hum. aí a favela me inspirou, né? Aquilo me inspirou um pouco da história daquilo, da Estrada da Gávea, né, que era pista de carros de corrida, né, nos anos 20, aquilo ali era trajeto de passaram os maiores pilotos, né, do mundo, né, a Fórmula 1 da época passou por ali, né? É, depois, subindo uma vez uma ladeira no Jardim Botânico, eu avistei a Lua passando, a Lua atrás do Cristo no Corcovado, né? Então, me veio a imagem de um grande goleiro, né? Uma bola entrando, né? Num gol, né? E aquele cara ali, em cima daquilo, eu fiz um poema. E depois eu fui assistir, a primeira vez que eu fui assistir, né, o desfile de escola de samba no Sambódromo, e vi um morcego passando, passando ali perto do Largo da Apoteose, né? Aquilo dentro de mim me deu a inspiração de um poema. Eu fiz aqueles poemas e depois fui bolando esse projeto. Aí fui ver no mapa. Eu gosto muito de cartografia, porque também é essa coisa do diagrama, né? A partir dali, de repente, eu vi que, né, formava um eixo, né? De repente eu comecei, aí surgiu essa ideia do rio Logo Morro, né? Aí eu fui ver, vou ver os nomes dos rios e nomes de morros aqui. Aí fui pegando nomes que a gente já nem mais sabe, né? Quem mora no Rio de Janeiro, a maior parte desses rios está completamente tapada, né? Canalizada. É como o Rio Alguns você Carioca. O Rio conhece. Carioca tá quase todo canalizado, né? É. Então, muitos sumiram, mas estão lá, na geografia, se você pega o mapa hidrográfico, está lá os nomes daqueles rios, né? Os morros, nomes de morros, né? Aí eu comecei a compor aquele negócio, né? Poema lista, né? Aí surgiu essa ideia de compor. Então, na verdade, uma coisa foi levando a outra, né? Não tem muito um processo, é muito não linear, né? É, tem coisas, às vezes, que eu anoto, né, e fica ali, né, até calhar uma imagem. Às vezes eu trabalho também muito em coisas de filme, né, coisas que eu acho, me aproprio, né, o chamado found footage, né, quer dizer, você pegar imagens de outros criadores e interferir naquilo e fazer um trabalho em cima daquilo. Então, na verdade, tudo ali são elementos que podem me inspirar. E também quando você começa a trabalhar com tecnologias, você começa também. Eu sempre me lembro muito daquela uma das frases do Manifesto Antropófago do Oswald, né? O roteiros, 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 roteiros. São 7 vezes, né, que ele fala roteiros. Porque, de certa forma, quem começa a trabalhar com com tecnologia, ao mesmo tempo que você tem uma coisa de ubiquidade interessante, né? Quando você coloca uma coisa na internet, você teoricamente você é acessível a todo mundo, né? Pelo mundo inteiro. Por outro lado, também é muito efêmero, porque as tecnologias vão sendo superadas de uma velocidade muito grande, né? Então, muita coisa que eu fiz é inacessível hoje, né? Poemas que estavam em disquete de 5,25 polegadas, depois 3,5 polegadas, né? Programas que não rodam mais, né? Então, na verdade, você começa também a fazer os poemas de uma maneira que você sabe que aquilo não é definitivo, que no fundo o que você está fazendo é um roteiro que pode ser, de certa forma, refeito com outra, né? Ganhando outra dimensão, né? Ou também o caso, por exemplo, quando eu fiz espetáculos, né, de poesia, onde de repente, eu tinha uma ideia que era feita para funcionar no palco, né, em projeção, né?
e atuar no palco performando o poema que dá outra dimensão, né? Então, de certa forma, se abre também o jogo, porque no fundo a poesia sempre foi muito aberta, né? A poesia, o teatro antigo é todo feito em poesia, né? É todo, né? São poemas, né? Na verdade, né? As pessoas encenavam os poemas. As pessoas também esquecem que a canção é um gênero da poesia, né? Eu não me canso de discutir, até com as próprias pessoas que fazem, né? Letra de música, falar não existe letra de música, né? Letra de música é um termo cunhado pela indústria fonográfica para dizer que a letra de música. O que existe é canção, né? Você está fazendo canção, né? É, é uma das formas de poesia mais difundidas do mundo, né? Quer dizer, a maior parte da poesia antiga era canção que a gente não perdeu a melodia, né? Então, é lógico que nem toda canção que você ouve, se você André, coloca no papel, ela fica, ela se sustenta, né? A maior parte das canções precisam realmente da interação desse jogo com a melodia para existirem, né? Mas muitas outras ficam, né? Como também a maior parte da coisa que está colocada em livro de poesia não se sustenta, né? Então vai ficar no esquecimento, vai ficar no limbo do esquecimento, não vai sobreviver, né? Então eu acho muito interessante como essa coisa da hegemonia da palavra escrita cria certos preconceitos que as próprias pessoas não se dão conta, né? Então, para os sambistas, não há problema nenhum em serem chamados, os grandes sambistas sempre foram chamados de poetas, né? Não há nenhum questionamento disso. Já os criadores de grandes canções da classe média brasileira têm certo pudor, né? Quando se chama de não sou poeta, né? O Chico Buarque, não sou poeta, Caetano Veloso, não sou poeta, tal, simplesmente porque estão imbuídos de um preconceito de classe, né? Porque se fossem sambistas, seriam poetas, né? Para Ninguém o discute Cartola, se pro Noyce é Cartola, por poeta. exemplo, isso era um elogio enorme, né? O Cartola, ele é um leitor de poesia do século É, XIX, assim, tremendo. Então, é. a Suzana chegou, André, ela oi, tá em eu viagem, né? cheguei Então já hoje está um dia tem um ocupado tempinho. para ela, mas chegou Oi, Suzana. tem um Eu tempo, pois cheguei. é. Então, Oi, bem-vinda, tudo Suzana. bem, André? Muito obrigada. André, foi uma luta, tá? Eu tô longe, eu tô em Foz do Iguaçu, olha só. É. E foi uma luta que eu consegui sinal. Falei com a Camila, vou entrar. Entrava, não conseguia. E, enfim, estou aqui. Uma coisa que agora você falando, né? E eu vi, não toda a apresentação, mas parte, é a impressão que eu tenho é que sempre sempre, você parte sempre de uma imagem, de uma imagem, como é no carnaval, na apoteose. E daí essa visualidade, né? Eu percebo, eu acompanho teu trabalho já faz muitos anos, né? E sempre me chama a atenção, né? Essa mistura que não dá para falar só como é um poeta visual. Eu não vejo assim também. Mas já faz muito tempo que isso acontece, não é de agora, né? Então eu queria saber de você, é isso mesmo? Você primeiro vê ou você ouve? E esse trabalho meio de colagens, né, de sons e imagens e ritmos e história também, né, que tem história. Agora mesmo, quando nesse último momento da tua apresentação, a gente dava para ver com alguma nitidez que você usou, salvo engano, você usou a morte por asfixia daquele cara que saiu
trechos na internet aquele homem que os policiais mataram asfixiado. Eu não sei se eu me enganei, mas tinha uma coisa ali. Você utiliza também essas colagens de notícias, né? Ela tá aí, né? Eu não sei, posso estar enganada, mas vai. Como é que eu vou dizer? Tudo aí, então, tenta expressar, não é? Uma situação, um momento. Queria que você falasse assim, um pouco mais desse trabalho também. Se eu estiver enganada, você... Ali, na verdade, foi uma animação que foi feita em 2005 para a revista Errática, em Flash. Depois eu resolvi refazer e aí já atualizar o poema com aquelas imagens brutais, né, que circularam, aquele shopping center lá, né, brutais. no Porto Alegre e a própria figura do Bolsonaro, né, sendo eleito no país, aquelas bandeirinhas, os patriotas, né? Agora, a questão é, eu sempre fui muito crítico desse próprio termo linguagem verbal, linguagem visual, linguagem musical, porque, na verdade, o que eu sempre vi é que, na verdade, daí a minha concepção do diagrama, que, na verdade, linguagem é uma coisa híbrida, quer dizer, é feito de mistura mesmo, né? Quer dizer, artes plásticas, por exemplo, a leitura que você faz de um quadro depende da sua leitura também de um papelzinho que está do lado, dando o título da obra, dando a data da obra. Na verdade, você está fazendo uma interação ali, né, relacionando, né, e a sua leitura visual daquela obra vai mudar se tiver escrito, mesmo que esteja escrito sem título, né? Esse sem título já transforma a sua leitura daquela obra. Então, na verdade, você vê que as artes todas operam com uma confluência de códigos, né? De mistura. E a poesia, mesmo a poesia chamada, sei lá, que não tem esse rótulo de visual, pelo simples fato de estar num papel, de estar sendo usado um determinado tipo de letra, tem uma importância. O que acontece apenas é que, realmente, a partir de Mallarmé, quer dizer, isso foi tomando, digamos, uma consciência, foi sendo usado, né? O Mallarmé se inspira na própria as manchetes de jornal, né? A composição, usando tipos diferentes de tamanhos de letras para dar possíveis leituras não lineares, né? Mas, na verdade, o que sempre distinguiu a poesia da prosa é o fato dela ser circular, né? Quer dizer, quando você está lendo um poema, diferentemente de um texto de prosa, que você está correndo, né, para chegar ao final, para entender qual foi a mensagem, em poesia, o tempo todo você está... O ritmo, as aliterações, o tamanho do verso, tudo está fazendo você se remeter ao verso de cima, ao verso de baixo, a composição, depois que você chega ao final, se o poema te pega, você, né, torna a lê-lo, né? Então, de certa forma, o poema é circular, né? Quando a prosa é retilínea. Sendo que alguma prosa tem prosa que é tão criativa, que é tão, né, que ganha o mesmo grau, né, como um texto do próprio James Joyce, né, que é, na verdade, o Finnegan's Wake, é um poema, né, gigantesco, né, feito por um leitor ficar ali ruminando aquilo eternamente, né? Então, na verdade, a gente tem uma certa... São certos termos que a gente vai usando sem pensar muito bem, né, que, de certa forma, empobrecem, né? Porque, no fundo, o que a gente faz como processo de leitura é uma coisa muito complexa, né? Quando você está lendo, você está associando tudo que está na sua memória de sensações visuais, ápticas, né, olfativas, né, sonoras, tudo que o diabo de memória que você tem na cachola, você está projetando naquilo que você está lendo, né? Você está simulando, quer dizer, é uma coisa muito mais complexa do que aquilo que é chamado de realidade virtual, né? Porque a realidade virtual que você está construindo na sua cabeça, numa velocidade estonteante, ainda não é reproduzível
na tecnologia, né? Quer dizer, o processo, a leitura de um simples livro, né, de uma história é um processo muito mais complexo do que uma chamada coisa de realidade virtual, né? Que é ainda muito capenga, né? Então, eu acho que o meu lidar com essas novas tecnologias simplesmente ampliou a minha visão do que é o processo, né, de linguagem. É, no fundo, a cultura humana ela é cumulativa, né? Uhum. A novidade, eu acho que talvez isso é um dos grandes desafios da gente quebrar um pouco essa visão linear, né? Porque grande parte das coisas se tornam novas quando você também pega no passado, né? Coisas que foram soterradas e você traz à tona. Isso também é um processo de novidade, né? Quer dizer, o make it new poundiano é também indo tanto para frente como para trás, né? E eu acho que a poesia concreta eu acho um pouco injustiçada nisso, porque, na verdade, não teve ninguém que se debruçou mais no passado, né, tentando trazer à tona, né, o próprio caso do Sousa Andrade, né, mesmo Gregório de Matos, né, Pedro Kilkerre, né, vários pessoas que estavam o próprio Oswald, né, os poetas concretos foram cruciais na revalorização de Oswald de Andrade, né? Patrícia Galvão, né? Então, na verdade, a maneira de você se locomover, né, criar novidade, não é simplesmente ir para frente, né? É ir para todos os lados, né? Ver todas as possibilidades e criar novidade a partir disso, né? A originalidade relativa se vem de você, né, digamos, surpreender o leitor, né, com conteúdo que ele não imaginava, né? Eu acho que essa é a graça toda. André, nós temos aqui 3 perguntas. Eu vou fazê-las em sequência, porque, de algum modo, as respostas, não integralmente, mas de algum modo as respostas podem se combinar, ou se articularem, né? A Vitória Terra pergunta se você já experimentou algum tipo de ferramenta de inteligência artificial para a criação de poemas. A Lúcia Sider perguntou se você usa também material onírico no seu processo de composição, de criação. E o Dilson Lages Monteiro, ele fez a seguinte pergunta: na poesia visual, a imagem é movimento em ação. A lógica da sonoridade convencional parece substituída pela percepção de várias semi. Qual a lógica da imagem visual na poética de André Valias? É a metalinguagem? Essa aí é difícil, né? Não sei se eu consigo, não sei se eu sei responder, não. Eu acho que eu nem devo responder, porque eu acho que isso aí digamos, o leitor que deve fazer esse desafio, né? Quer dizer, o poeta não é o melhor, né, o melhor intérprete, na verdade, digamos, quando o poeta passa a interpretar um texto, ele está na mesma esfera do leitor, né? E, na verdade, às vezes o leitor vê verá de uma outra maneira, né? Até porque tem um repertório diferente e tal. Então, eu não gosto de comentar eh, a lógica, a relação, acho que aí está. Quer dizer, a questão também onírico, não sei, porque realmente, quer dizer, eu não me lembro muito dos meus sonhos e não me lembro de nunca ter feito algo que tenha sido inspirado de um sonho, né, de alguma coisa que me venha, né? Eu acho que são mais, eu acho que tem assim certas obsessões na minha produção. Se você acompanha, tem certas coisas que eu vou fazendo. No fundo, né, tem gente até que diz que, na verdade, a gente só faz uma coisa, né, e vai fazendo variações em cima daquilo, né, vai fazendo. Né, eu acho que é um pouco
Eu não saberia muito dizer assim de onde que surgem os elementos, né? Às vezes eu fico, quer dizer, o que faz você relacionar uma coisa com a outra, né? Mas eu acho que é a mesma coisa do trocadilho, né? Quer dizer, são coisas que vão se formando, às vezes por acaso também, né? O trabalho de edição, às vezes, é meio mágico, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, um som, junta com uma imagem, de repente parece que aquela imagem, o movimento daquela imagem foi feito exatamente para aquele som, né? Ou vice-versa, né? Então, o trabalho de composição é realmente um trabalho onde você vai ajustando coisas, vendo se vai funcionar, e tentativa e erro, né? Então, a questão da inteligência artificial, eu acho que ela ainda é muito embrionária, né? As pessoas estão muito assustadas com o que pode acontecer, mas, na verdade, o que existe é sempre uma decisão de um autor, né? Se aquilo está bom ou não. Então, por exemplo, o Photoshop agora tem a versão beta dele, dá lá a possibilidade de você usar fundo generativo, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Então, você pode pedir para ele fazer coisas. Ó, substitui o fundo dessa figura por um outro fundo. Nem sempre ele acerta, ainda está ainda muito inicial as ferramentas, né? Mas mesmo que a coisa fique muito complexa, né, como já alguns programas possibilitam, sempre é um criador que tá decidindo, né, que está dizendo, não, agora eu gostei, né? Ele, inclusive, essa coisa do Photoshop te dá três opções, né, mostra três opções, às vezes as três estão péssimas, né? Às vezes uma certa e você concorda, né? Em tradução, por exemplo, eu tenho usado recursos de inteligência artificial em tradução, porque elimina um tempo grande, que às vezes você ficava antigamente vendo dicionários, né? Pegava. Agora, não elimina, depois que o software te dá a solução, você passa o olho e vê, ó, essa palavra aqui não tá boa, né? Não está legal. Então, na verdade, por mais que esteja usando a inteligência artificial, tem uma pessoa conduzindo isso e, e fazendo né, a decisão. O que eu não concordo, por exemplo, é que grandes jornais, por exemplo, comecem a botar matéria em inglês, por exemplo, traduzida por inteligência artificial sem dar nenhum crédito. Isso eu acho errado e eu acho que os tradutores deveriam protestar, porque, na verdade, teve um profissional ali que teria que se responsabilizar pelo conteúdo que está sendo publicado no jornal. Nenhuma inteligência artificial pode fazer isso, né? Então, teria que estar o nome da pessoa que usou a ferramenta, porque ela é responsável. Se aparecer alguma coisa ali, né, errada, tal, essa pessoa é responsável, não é o criador da ferramenta de inteligência artificial, né? Então, acho que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai facilitar, mas, no fundo, é sempre realmente um processo de escolha, né? Que inclusive torna às vezes até mais complicada a vida, né? Porque quando você tem muitas opções, você também, às vezes é difícil, né? Você ficar escolhendo entre as muitas. Às vezes é mais fácil não ter tanta opção. André, tem duas, porque na verdade tem uma pergunta feita, já elaborada, e um pedido de pergunta em áudio. Eu vou começar por ordem de aparição aqui pela pergunta feita pelo Ricardo Vieira Lima, pelo querido Ricardo, que faz a seguinte colocação: André, partindo de sua própria experiência poética, como você avalia um livro como A Luta Corporal, de Ferreira Goulart, que neste ano de 2024 está completando 70 anos? É um livro muito interessante, eu gosto, mas eu não tenho capacidade de avaliar. Li há muito tempo. Não, o Goulart não é exatamente um poeta assim que eu li muito, né? Eu conheço, mas digamos, não é. Nunca li assim com muita atenção, então não saberia o que dizer do livro. Ok. E nem
É interessante porque na última parte do livro ele tem umas experiências quase visuais, né, onde ele brinca com a linguagem e tal, não só do ponto de vista sonoro e semântico, mas da visualidade também. Mas é uma longa conversa essa. Bom, É. Flaviano, você que pode entrar, faça a sua pergunta, por favor. Obrigado. Gostaria. Está tendo eco? Não. Está me escutando bem? Tem um eco, mas dá para escutar. Tem um ligeiro eco, mas dá para escutar. Tá bom. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, já pesquiso poesia digital há um bom tempo. Inclusive, o André Valias tem sido participação quase sempre de artigos, de minha tese. Eu queria começar parabenizando por esse encontro. Eu gostei muito da apresentação do André. Está parecendo uma coisa tão íntima aqui, a gente conversando sobre essa trajetória dele. Eu gostei muito. Acho que em março agora estou dando um curso na pós e vou tratar de poemas do André e me ajudou muito a apresentação. Então, desde já quero parabenizar pelo conceito de poesia. Obrigado. Minha pergunta, eu vou aproveitar, abusar um pouco aqui, fazer as três perguntinhas, mas uma delas já está meio que respondida, que é sobre sua poética, né, sobre a forma de composição. Então, não precisa também se aprofundar muito mais nisso. Mas eu queria saber o seguinte: é fato que você vem influenciando muitos artistas digitais, poetas digitais, aqueles artistas que fazem literatura, poesia, arte no computador. Então, eu queria saber, assim, quais são, podia citar alguns artistas que lhe influenciaram. Você já falou de alguns assim, mas sei lá, em se tratando de poesia digital, se você poderia citar algum poeta digital, alguma obra que lhe influenciou, lhe deu vontade de produzir alguma coisa. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, com toda essa obsolescência de programas, flash, que deixa de ser usado, existe hoje um programa favorito que você compõe? E, finalmente, em relação à sua poética, existe uma preferência? Você já falou que a coisa meio que vai de acordo com o contexto, né? Mas pensando assim, possibilidades de significação, a gente tem a interação, que poemas são interativos, tem outros que são hipertextuais, tem os que têm tradução intersemiótica, quando tudo isso também não está junto, são mais cinéticos, intertextos. Existe uma preferência por esses tipos de significação, eles vão surgindo de acordo com os programas? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É, eu não saberia dizer, quer dizer, eu acho que talvez assim, o precursor na área de chamada poesia digital, para mim, que é o mais relevante para mim, foi o Etos Albino de Souza, né? Que é muito pioneiro, né? Começo dos anos 70, já fazendo poemas muito interessantes usando o mainframe da Petrobras. Algumas coisas foram usadas naquele livro Mallarmé, né? Aquela composição. E eu tive o grande privilégio de organizar uma exposição, a primeira exposição da obra do Etos Albino de Souza no Instituto Moreira Salles, fazendo co-curadoria com Augusto de Campos. Foi um projeto muito, muito bacana e dá uma dimensão também da trajetória dele, que começa com poesia feita em máquina de escrever, né? Para ir depois fazendo e colar aqueles os objetos, né? Poemas objetos que ele fazia. Então, acho que é a grande figura. Dos meus contemporâneos, eu não sigo assim ninguém, não posso dizer, porque na verdade eu fui um pioneiro também da área, né? Então, eu estou digamos, então, na verdade, eu não estou muito. Não tenho também muito contato com as pessoas que podem ter sido influenciadas por mim ou não. Ninguém me, né, procura. Então, sempre que alguém se interessa pela minha poesia, eu sempre acho uma surpresa, porque não sou muito perguntado, questionado, perguntado, embora eu tenha conduzido uma boa parte da história da poesia, né? Tem até um livro talvez um livro mais interessante feito sobre a poesia digital
do Christopher Funkhauser, por exemplo, que ele inclusive chama de Prehistoric Visual Poetry, acho que é o título do livro. Ele usa na capa um trabalho meu, né, para ilustrar o livro, e também aborda o meu é, poema. Eu acho que eu tenho mais recepção histórica lá fora do que aqui no Brasil, né? Estou em algumas coletâneas né, importantes editadas lá fora. Aqui eu acho que eu sou mais conhecido pela minha interação nas redes, né? Uns trabalhos que circulam nas redes. Já fui objeto de teses, né? O meu design também está sendo objeto de uma tese de doutorado na Escola Superior de Design. Então, tem algumas confluências, mas eu não sinto muita repercussão e também não fico procurando, porque eu também acho que tira um pouco da liberdade das pessoas também de pesquisa, né? Acho que aí, na verdade, o que eu falei já anteriormente, quer dizer, quando você produz uma coisa, depois que é publicado, na verdade, né, você corta o umbigo, né? Então, você não tem mais controle como aquilo vai ser interpretado, né? E não deve fazer muito caso. E também não me julgo um poeta crítico, não escrevo sobre a poesia das pessoas, né? O máximo que eu faço são projetos, nos projetos tradutórios, mesmo nos projetos tradutórios, eu me ocupo muito mais em fazer biografemas, né? Quer dizer, associar a poesia que eu estou traduzindo a outros elementos que facilitem ao leitor uma visão, né? Quer dizer, essa visão diagramática também eu aplico nos meus projetos tradutórios, né? De estar, por exemplo, misturando poema com textos de prosa, diários, cartas, porque eu sempre achei muito livros de tradução, que são simplesmente né, um rol de poemas com a tradução do lado, sem nenhuma referência, eles acabam virando uma espécie de catálogo que acabam, de certa forma, empobrecendo a leitura, porque fica cansativo, né? O encadeamento muito grande de poemas acaba fazendo o processo de leitura. Os poemas vão prejudicando uns aos outros à medida que você vai cansando, né? E quando você quebra, né, com elementos, outros elementos, você acaba criando zonas de respiro, de associações, e que facilitam a visão ter uma ideia maior do contexto, né? Então, um pouco dessa visão diagramática da minha poesia eu aplico também na concepção dos meus projetos tradutórios. Obrigado, André. Obrigado a você, Flaviano, também pelas perguntas, tá? E pela presença e pela participação. Obrigado. André, infelizmente, a gente está chegando ao final, né, do concerto. Nós tínhamos conversa aqui para mais 2 horas, pelo menos, assim, com muito assunto. Mas eu vou ter que encerrar por cada hora, mas eu vou encerrar com uma pergunta articulada. Eu tinha já uma pergunta aqui em mente e vou articular com uma questão que o Ricardo colocou. A questão dele é a seguinte: ele menciona o poema Pós-Tudo, do Augusto, né? E que completa 40 anos esse ano, e desde que foi publicado, o poema tem gerado muita discussão e debate sobre a questão da pós-modernidade. E ele gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito disso. E eu queria ler um trecho que está em seu site, e desse trecho eu queria destacar um ponto, pediria que você comentasse em articulação com essa pergunta do Ricardo. O trecho é o seguinte: o conceito de poema como diagrama aberto, ao incorporar as noções de pluralidade, interrelação e reciprocidade de códigos, não só garante a viabilidade da poesia numa sociedade sujeita a constantes revoluções tecnológicas, como lhe confere uma posição privilegiada, a de poesia universal progressiva, como antevia Schlegel, ou simplesmente poiesis, do grego criação, feitura.
O trecho que eu destaco talvez seja o que menos se focou na redação, mas é o que mais me instiga, que é: não só garante a viabilidade da poesia numa sociedade sujeita a constantes revoluções tecnológicas, ou seja, essa articulação entre poesia e sociedade. Em princípio é isso, para a gente terminar. Bem, o que eu acho interessante é que justamente quando você vê todas as fronteiras entre as diversas artes meio se dissolvendo, né? Não só pela questão de interação delas, mas até pelas próprias ferramentas, né? Eu tenho reparado, por exemplo, que as ferramentas de edição de imagem, de edição sonora, de edição de imagem em movimento, de vídeo, elas usam interfaces muito parecidas, né? Concepções muito parecidas de camadas, de sobreposição de camadas, de aplicação de filtros em cima dessas. Então, isso propicia que os criadores que começam numa área acabam também indo para outras áreas, porque tá todo mundo usando, de certa forma, ferramentas que são muito similares, né? E isso tudo vai juntando. Quer dizer, você está operando numa máquina que não faz mais diferenciação entre som, imagem, número, texto, tal, vai interferindo na sua visão. Né? E poieses, né, que simplesmente é o fazer, né, é, de certa forma, o termo mais aberto, mais amplo, né? Não é à toa quando a gente fala poética, pode falar até de poética da culinária, né? Não tem um termo mais amplo usado nisso. E o fato também do poeta ser o menos compromissado dos artistas, né? Não tem ligação com o mercado, não tem ligação. Quer dizer, o poeta é o mais franciscano, né, dos artistas, e por isso ele tem uma liberdade maior, diferentemente, por exemplo, do artista plástico, tem um certo inconveniente, né? Eu vejo, por exemplo, o problema do artista plástico que tem uma sacada, depois tem que repetir essa sacada, né? Porque tem gente querendo comprar aquela sacada dele, né? Foi o caso, por exemplo, que aconteceu com o Lúcio Fontana, né? Que teve aquela ideia de rasgar a tela, né? Com gilete, né? Foi maravilhoso, né? Depois chegou um momento que ele não queria mais fazer aquilo e o galerista ficou em cima dele, né? Porque as pessoas queriam ter um Lúcio Fontana. Quer dizer, o poeta, na verdade, dos artistas, ele é o mais livre, porque, na verdade, ele tem um compromisso mesmo com a criação, ele não pode se repetir, né? Ele não tem essa coisa de, né, pegar a mesma fórmula, né? A menos que realmente seja um banalizador muito grande, né? Então, eu acho que a figura do poeta, né? Hoje se fala também do termo poesia expandida, né? Então, um pouco dá essa sensação também de expansão, porque, no fundo, a linguagem é uma coisa em expansão, né? A gente vai acumulando coisas, vai aumentando, né? As coisas vão sendo incorporadas, algumas coisas parecem desaparecer, mas estão ali esperando para que alguém depois, de repente, eventualmente, as redescubra, as ressignifique de outra maneira, né? Por isso, o pós-tudo, acho que é um dos grandes poemas do Augusto, porque, e as pessoas, acho que não, a polêmica toda não sacou que é um poema de grande ironia, né? Na verdade, se você for ver bem, o Augusto não está nessa ideia de pós, né? O pós é uma grande pretensão, né? Eu sempre questionei isso. Eu não vejo pós em nada, porque é muito difícil, na verdade, o que você vê, na verdade, ainda é uma. Eu prefiro, por exemplo, falar em hipermodernidade do que pós-modernidade, porque, na verdade, não houve não tem uma coisa depois da modernidade. Na verdade, a gente continua nesse mesmo processo, né, de ampliação e
fazendo as consequências desse processo que começa, né? E que você, de certa forma, os historiadores vão jogando cada vez mais para trás, né? Quer dizer, quando é que começa a modernidade, né? E dizer onde termina a modernidade, começa a pós-modernidade, me parece de uma pretensão quase ridícula. Então, eu evito muito esse termo e acho que o sentido do Augusto é muito por esse lado da ironia mesmo, né? Na verdade, é uma crítica dele nessa, né? Então, eu não vejo muito pós, não. Eu vejo, na verdade, ainda a gente está ainda vivendo as consequências né, do iluminismo, né? Eu tenho uma sensação que nós não saímos do século XVIII ainda. Isso aqui é um Fora, século XVIII, e fora que a gente expandido. ainda tem as recaídas, né, que ainda vão para É, trás, né? pois é. Quer dizer, discussões, eu acho que isso que é muito interessante, né? Debates que pareciam superados, né, voltam à tona, né? Com força. Debates que aconteceram na antiguidade, né? Às vezes Pois é. aparecem de novo à tona com outras palavras, né? Mas, na verdade, outro dia eu li um livro justamente sobre inteligência artificial. A autora era muito interessante, uma americana, especializada em teologia, e aí ela ia mostrando como certas discussões sobre heresia no século VI são muito semelhantes a discussões que está havendo entre o pessoal de inteligência artificial, de pós-humanismo. É muito divertido o livro. Mas é isso. André, pô, muito obrigado. Foi uma tarde iluminadora, porque a gente pôde mergulhar com muita precisão aí na sua poética, né, na sua produção. Todo mundo aqui teve essa percepção. Tenho, pelas fisionomias, eu pude observar e pela constância aqui na assistência. E isso fica como um documento, né, para o futuro aí, em vídeo, vai estar disponibilizado no YouTube dentro de poucos dias do seu trabalho. Fico muito feliz de poder participar desse momento. Muito Legal. obrigado. Eu agradeço a paciência de todos, a atenção de todos. O próximo convidado, eu queria anunciar o próximo convidado, vai ser o Edson Cruz, poeta, que mora em São Paulo e que tem uma trajetória muito interessante, não só como poeta, mas como editor também. Foi um dos editores da, infelizmente, finada revista Cronópios, que também se valia de uma plataforma tecnológica interessantíssima, né, a partir do trabalho do outro editor, que era o People. E, enfim, ele vai estar aqui trazendo suas histórias em relação à poesia, à edição, para nossa alegria. Obrigado a todo mundo. Suzana, Valeu. passo para você fazer o encerramento, tá? E as honras da casa. A gente está com áudio Tá mudo, mutado. tá mudo, Suzana, tá mudo. Ah, você não consegue falar. Ah, acho que está com problema lá. Acho Tem que que ela está fazer com em Libras. problema. Eu não falo Libras. Mas eu sou de Libra, viu? Já é alguma coisa. Eu sou de peixes, então estou nadando, literalmente. Então, gente, obrigado, André. Olha, obrigado mesmo. Muita alegria de estar aqui. Um grande abraço, bom sábado a todos. Tchau, tchau.